Oi, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui o professor Bressan novamente para a nossa segunda aulinha da disciplina de Cálculo 2. Hoje nós vamos falar de um conceito bem importante, tá? Que é o conceito de integral indefinida. Antes da gente começar, eu até já deixei escrito aqui, tá bom? Nós aprendemos na última aula um conceito bem importante que é o conceito de primitiva, né? Ou antiderivada, que é a mesma coisa, tá bom? Então, quando que a gente diz que uma função é φ, ela é uma primitiva de uma outra função f num determinado intervalo i, né? Quando você deriva a função f maiúsculo e o resultado dá f, tudo bem? Então, uma primitiva de uma determinada função é uma função que, quando você calcula a derivada dela, dá essa função f que você tinha escolhido, tá? Nós falamos um pouco sobre isso, falamos de algumas peculiaridades, né, desse conceito, e eu vou começar a aula hoje fazendo dois exercícios para praticar o que a gente aprendeu e vou seguir com a teoria, tá bom? Vamos lá então, pessoal, eu escrevi o enunciado aqui já para adiantar, vamos fazer uma leitura, tá? Tá falando assim, ó, prove que se f e g são primitivas de uma função f, né? E existe um número x0 em R tal que f de x0 é igual a g de x0, ou seja, as funções f grande e g grande coincidem nesse x0. Então, f de x igual a g de x para todo x em R, ou seja, essas funções não só coincidem em x0, mas elas coincidem para todo x na reta ou para todo x no domínio delas, tá? Ou seja, elas são funções iguais. Entenderam? Então, o enunciado fala assim que se duas funções elas são primitivas de uma mesma função e elas coincidem num único ponto, dá para garantir que elas são funções iguais, tá bom? Parece um pouco esquisito, mas é bem facinho de fazer, tá? Vamos entender aqui, ó. Então, a primeira coisa, lembrar do teorema da aula anterior, tá bom? A gente viu o teorema, vou até deixar aqui teorema da aula anterior. Então, o que o teorema falava? O teorema falava assim, que se duas funções são primitivas de uma outra, elas diferem por uma constante. Lembra disso? Então, eu posso escrever assim, pelo teorema, que sabendo que a função que a função f e que a função g são ambas primitivas dessa função f, dá para a gente escrever assim, ó, que f de x menos g de x é igual a uma constante, tá bom? C pertencente a R é constante, é um número, tá legal? Isso foi do teorema da última aula. Agora, o enunciado complementa que além de elas serem primitivas, elas coincidem num ponto x0. Então eu vou pegar aqui essa igualdade e eu vou aplicar nesse ponto x0 aqui, tá legal? E eu vou escrever assim, ó, f de x0 menos g de x0 igual a c. Só que no x0 elas são iguais, tá vendo? Ó, o enunciado fala que no x0 elas são iguais. Então quando você faz essa diferença de f de x0 menos g de x0, como elas são iguais, né? É o que o enunciado diz, a hipótese diz, esse resultado aqui é zero, tá legal? E eu concluo então que essa constante aqui, ó, essa constante c, que é a diferença entre as duas, na verdade ela é um número zero, tá legal? Aí eu volto na conta, ó, vou fazer aqui na frente. Fico com o quê? F de x, eu volto lá no começo, menos g de x seria aqui igual a c, mas o c eu acabei de concluir que é zero, então vou colocar zero aqui. Passo o g do outro lado, f de x igual a g de x. Tá legal? Que é o que a gente queria provar. Então, um exercício simplesinho, tá? Só para a gente praticar os conceitos. Então, o que significa, gente, esse tipo de exercício para a gente tentar entender melhor? Ó, vamos pensar comigo, vamos pegar um exemplo aqui. Ó. Vamos pensar na função 2x. Vamos pegar assim, ó, f de x igual a 2x. Bem simplesinho. Quem pensa aí poderia me dar uma primitiva dessa função aqui, ó, tá? Da função 2x. Tá? Então, vou escrever aqui, ó, primitiva. Vou colocar até primitivas. Então, veja.
quando você faz esse tipo de pergunta, você está perguntando assim, quem é a função que quando você deriva, dá a função 2x, certo? É bem simples, essa função é a função x ao quadrado, tá legal? X ao quadrado. Mas, lembrando do que a gente discutiu na aula de ontem, não é só a função x ao quadrado, tá legal? Todas as funções que são tipo x ao quadrado somado com uma constante, elas são primitivas da função 2x. Então, por exemplo, vou colocar uma vírgula aqui, ó. Se eu pegar x ao quadrado mais 1, também vai ser uma primitiva. Se eu pegar, por exemplo, x ao quadrado menos 0,6, também vai ser uma primitiva. Se eu pegar x ao quadrado mais 150, também vai ser uma primitiva. Se eu pegar x ao quadrado menos 18, também vai ser uma primitiva. X ao quadrado menos 0,001 também vai ser uma primitiva. E assim por diante. Ou seja, qualquer função que você pegue que seja dessa forma aqui, ó, x ao quadrado somado com uma constante, né? Lembrando que a constante pode ser positiva ou negativa, por isso que eu não coloco subtraído, né? Porque se pegar uma constante negativa, fica subtraído aqui, tá? Todas essas aqui são as primitivas dessa função, tá legal? Então, se você for fazer um desenho disso aqui, ó, no plano cartesiano, deixa eu só pausar aqui um minuto. Pessoal, tentei fazer um gráfico aqui, tá legal? Aqui eu fiz um plano cartesiano e fiz a função, essa função aqui seria a função x ao quadrado, tá? Ficou um pouco torto aí, mas pensem que a parábola, né, passando pela origem. Então veja, essa aqui é uma das primitivas da função 2x, tá vendo, ó? Que é essa que eu tô marcando aqui primeiro. Essa aqui é quando o valor da constante é zero, certo? Que é x ao quadrado mais zero, que é a mesma coisa que x ao quadrado. Como que essas outras primitivas aqui, ó, todas elas vão aparecer? Elas são tipo não, elas são as translações, né, desse gráfico que eu peguei verticalmente, tanto para cima quanto para baixo, tudo bem? Então eu vou tentar desenhar aqui, pessoal, mas vai ficar bem bizarro, tá? Então, sei lá, se aqui fosse, por exemplo, o número 1, tá legal? Aqui estaria passando, ó, uma cópia dessa função na altura 1. Eu estou tentando imitar o gráfico de baixo, tá? Mas vai ficar torto. Então aqui seria quem? A função x ao quadrado mais 1, ou seja, constante igual a 1, tudo bem? Se eu subo mais um pouquinho, por exemplo, isso aqui é o número 2, aqui seria a função para c igual a 2, que seria x ao quadrado mais 2. Sei lá, se eu passar um gráfico aqui pelo menos 1, né? Mais ou menos aqui, se aqui for o menos 1, eu vou ter uma cópia que seria aqui para c igual a menos 1, então aqui seria x ao quadrado menos 1, tá legal? Passando na altura menos 1. Então, em cada ponto aqui do eixo y, em cada constante que você pegar aqui, que é esse c, né? Aqui que a gente está falando, você vai ter o quê? Uma primitiva da função 2x passando por aí. Então, o que esse teorema aqui fala assim, ó, ele fala como se ele falasse assim: se duas dessas primitivas elas se encostam em um ponto, tá vendo? Ó? Se num determinado ponto x0 essas primitivas se encostam, vou imaginar que esse x0 seja, sei lá, o próprio zero aqui, tá? Ou seja, se você for baixando esse ponto aqui, ó, né, até fazer esse cara encostar em cima desse cara, não precisa ser em cima do eixo y, pode ser em qualquer parte, né? Mas só para a gente imaginar, se você fizer isso acontecer, ó, se elas coincidirem, né, em dois pontos, elas coincidem como um todo, ou seja, os gráficos eles grudam exatamente um em cima do outro, tá? Então esse teorema aqui mostra, né, o seguinte, esse exercício, desculpe assim, que as primitivas de uma determinada função, como que uma se relaciona com outra? Elas são todas transladadas verticalmente. Eu vou até escrever isso aqui, tá? Então, vou escrever aqui, ó, as primitivas de uma determinada função f de x são cópias, né, idênticas em termos de gráfico, tá? Vamos pensar assim em termos do formato do gráfico
do gráfico delas, né, vírgula, mas transladadas verticalmente então vou colocar aqui em relação ao eixo Y, né, como a gente está vendo aqui, umas das outras, tá legal? Então é importante a gente ter, às vezes, essa noção geométrica de como que são as primitivas, né? Então elas são uma família, é uma família de funções, vamos assim dizer, elas têm o mesmo gráfico padrão, só que os gráficos eles são transladados, e são transladados por quem? Por causa dessa constante C, aí à medida que ela aumenta, à medida que ela diminui, né? O gráfico ele pula, tá no andar de cima ou no andar de baixo, tá joia? Então, gente, agora nós estamos prontos para dar uma definição, né, que é a definição de integral indefinida, tá bom? Então, eu vou escrever aqui, definição. Então, a integral indefinida de uma função f de x é definida como a família, né? Ou podemos falar conjunto também, ou conjunto formado por todas as suas primitivas, tá legal? Então, o que nós temos conversado até aqui? A gente tem falado que quando a gente vai calcular uma antiderivada, uma primitiva de uma função, que esse resultado não é único, ou seja, desde que você consiga encontrar uma, existe toda uma família, né, de funções com a mesma propriedade e que a diferença delas é uma constante e além disso de que só tem essas, não tem mais nenhuma diferente. A gente falou isso na aula anterior, tá legal? Então, quando a gente pega esse conjunto, certo? De todas as primitivas de uma determinada função e a gente coloca, vamos pensar assim, dentro de um saco, assim, a gente considera tudo isso junto, tá legal? A gente chama isso de integral indefinida, tá? E aí o termo é integral indefinida porque realmente não é uma função única, tá legal? Assim, existem infinitas funções, na verdade, que fazem parte dessa família. Depois, daqui a algumas aulas, a gente vai aprender uma coisa que chama integral de Riemann, e quando a gente for fazer a aplicação das integrais, a gente vai aprender a integral definida, certo? Mas por enquanto a integral indefinida. Então, gente, como que fica a notação? Ou seja, opa, deixa eu voltar minha caneta aqui. Como que fica a questão da notação? Ou seja, como que nós vamos escrever, tá? Esse conceito, tá? Então, a integral indefinida, ela tem um símbolo, tá? Que é um símbolo assim, ó, é um S meio comprido, tá bom? No começo pode ser difícil de fazer, mas vai treinando, tá? E aí, tipo, faz esse S. Então, quando eu escrever assim, ó, esse S, aí eu coloco aqui assim, ó, f de x dx, isso aqui significa o quê? A integral indefinida da função f em relação à variável x, tá bom? E quando a gente calcula, acha um resultado, isso aqui vem assim, ó, aparece aqui a primitiva, que é a função f grande, mais a constante, tá bom? Então isso aqui, gente, ó, é o padrão que a gente vai usar para escrever, tá legal? Essas contas com integração, com essas integrais indefinidas. Beleza?
Então, ó, essa função aqui, ó, a função f de x, tudo bem? Está dentro dessa posição, a gente chama de integrando. Então, a função f' de x é a função que a gente quer encontrar a primitiva dela, ou seja, que quando eu derivar essa função f grande, o resultado vai ter que dar essa função aí de dentro, tá? Esse dx aqui, ó, não precisa se preocupar nesse momento muito com ele, mas eu vou só escrever aqui. Isso aqui é um diferencial, ele é o diferencial da variável x. Só que por enquanto, tá bom? Ele aí aqui vai aparecer para a gente só mais como uma notação e o significado dele ainda vai ficar um pouco nas entrelinhas. Quando eu falar de integral de Riemann, tá? A gente vai poder entender esse negócio aqui melhor. Esse símbolo aqui, tá? Ele é o símbolo da integral, tá bom? Esse símbolo aqui é o símbolo de integral. Então, toda vez que você vê esse símbolo em matemática, esse S grandão, mais esticado, ele é o símbolo de integral. E ele tem esse formato porque ele tem a ver com uma coisa que ainda não está claro nesse momento, tá? Mas eu só estou comentando aqui que é uma soma infinita, tá? Um tipo de soma diferente, mas eu só vou deixar meio jogado aqui porque eu vou explicar isso melhor quando a gente aprender o teorema fundamental do cálculo, né, e a integral definida. Do lado de cá, a gente tem o quê? A gente tem uma primitiva e a gente tem esse cara aqui que é a constante de integração. Por que essa constante de integração é importante? Pelo que a gente acabou de ver, porque a integral indefinida, tá vendo? Ó, quando você pega todo esse lado aqui, essa que é aquela família, tá bom? Ou conjunto de funções, que são todas as primitivas, que quando a gente pega tudo junto, por isso que fica com esse mais c aqui, a gente define a integral indefinida, tá bom? Pessoal, ó, só para não confundir, tá? Essa palavra aqui que eu usei, definida, não tem nada a ver com esse indefinido aqui não, tá? Esse indefinido é o nome que eu estou usando do verbo, de definir. Então, tipo assim, é como se eu tivesse falando assim, a integral indefinida é conceituada como, ou seja, ficou parecido, mas não tem nada a ver com o nome do negócio, tá bom? Eu estou definindo alguma coisa em matemática. E por coincidência, o nome dessa coisa tem a palavra definida. Tá legal? Vamos, pessoal, então fazer alguns exemplos aqui iniciais, né? Para a gente fixar um pouco os conceitos, né? E também praticar um pouco assim, né? Como alguns exercícios mais simples. E depois vocês vão ver que nós vamos se aprofundar mais nesses cálculos de integrais. Nós vamos aprender técnicas mais aprimoradas, né? De integração, como a gente vai ver mais para frente, tá? Mas por enquanto eu vou começar do básico, tá? Então vamos começar assim, ó, calcular as seguintes integrais. Eu vou colocar assim, ó, integral, por exemplo, de 3 dx, tá? Então veja, ó, primeira coisa que a gente tem que se lembrar quando se depara com esse tipo de exercício, tá? O que nós estamos querendo? Nós estamos querendo, então, ó, primeira coisa, né? Esse símbolo aqui diz pra gente que é o quê? Que é uma integral indefinida, tá bom? Quando a gente for aprender integral definida, vai ter o mesmo símbolo, só que aí vão ter os limites de integração. Por exemplo, vai ter integral de 0 a 2 de uma determinada função. Como esses números aqui não estão aparecendo, a gente não aprendeu isso ainda, essa integral é uma integral indefinida, tá legal? Então só estou frisando o que eu já falei, isso aqui é uma integral indefinida. Então o que eu estou buscando? Eu estou buscando uma função, que é uma primitiva a princípio, que quando eu derivo essa função, o resultado dá o que está aqui no integrando, que é a função 3. Então nesse meu exemplo aqui, gente, eu estou fazendo bem devagar, tá? A função que vai ser integrada é a função constante igual a 3. Essa é a função que está no integrando, tá bom? E aqui eu tenho, né, que faz parte da notação,
esse símbolo do diferencial, né, que é esse que está aqui, que a gente escreve ele por enquanto meio sem entender, mas não pode deixar de colocar, depois eu vou explicar para vocês por quê. Joia? Muito bem. Então, o que vai ter que aparecer como resposta aqui? Nesse caso, como a função é uma função simples, a conta é meio direta. Então, vamos lembrar do cálculo 1. Quais que eram as funções? Qual função que quando eu derivo em relação a x, dá o número 3, tudo bem? Dá constante igual a 3. Veja, se você pegar a própria função 3, pegar assim, ó, f de x igual a 3, não dá certo, porque a derivada disso aqui vai dar zero. A derivada de constante é zero. Então tem que lembrar o seguinte, que quando a gente derivava assim, ó, um número alfa vezes a variável x, né? A derivada disso aqui dava a própria constante, que estava multiplicando, tá? Então, a função que vai ser derivada e vai resultar em 3 é a função 3x, certo? 3x. Então, vou escrever aqui 3x. Terminou o exercício? Não terminou, porque o que a gente precisa? A gente precisa, ó, escrever a constante de integração, tá bom? Então, eu vou escrever 3x mais constante de integração, beleza? Então, a integral indefinida de 3dx é 3x mais c, tá bom? Vamos pegar uma outra aqui, ó, b. Bem parecido. Integral indefinida de, sei lá, de menos 4dx, certo? Mesma coisa. O menos 4 que está aqui, ele não é uma constante? Não tem problema dele ser positivo ou negativo. Qual é a função que quando eu derivo dá menos 4? É a função menos 4x. Tá legal? Se você derivar isso aqui, né, ó, se você aplicar o d dx nisso aqui, calcular a derivada, o resultado vai dar 4, certo? Desculpe, menos 4, que é o que está dentro do integrando, que é o que a gente quer. Só que como é uma integral indefinida, eu tenho que colocar o quê? Mais c, que é a constante de integração. Beleza? Então, ó, em geral, só para a gente já começando com as regras aqui, que depois eu vou elencar elas mais para frente. Em geral, vale o seguinte, ó. Quando você for calcular a integral indefinida, certo? Ó, integral indefinida de uma constante, né? Vou colocar até outra letra na constante aqui, ó. Vamos colocar k, que eu já estou usando o c ali. De k vezes dx, tudo bem? Esse k é um número real, tudo bem? Então vou até forçar a barra aqui para dizer que ele é constante, tá bom? O resultado sempre dá o número que está no integrando vezes x somado com a constante de integração, tá bom? K vezes x mais c, tudo bem? Isso é uma regra, tá? Isso aqui a gente pode guardar já pra gente, tá? Integral de uma constante em relação à variável x é a constante vezes x, somada com a constante de integração, tá legal? Então, ó, quando aparecer assim só, por exemplo, que faz parte ainda dessa regra, tá? Ó, integral de dx, só assim, ó. Integral do dx. Tudo bem? Ó, essa integral de dx não é a mesma coisa que a integral de 1 vezes dx, porque 1 vezes dx é o próprio dx. Então eu vou usar a regra. Vai dar 1 vezes x, que é o próprio x, somado com a constante de integração, tá? Então, a integral do dx é x mais c. É como, pessoal, se essa integral aqui, ó, tá vendo? Que essa soma infinita, ela cancelasse o diferencial. No fundo vai ser isso, tá? Mas a gente ainda não entende por quê. É como se cancelasse esse com esse, ó. E o resultado fica quem? Fica só o x que está aqui e eu tenho que somar com a constante de integração porque a integral é uma integral indefinida. Vamos lá, gente, ó, mais um. Eu vou colocar aqui, ó, c, calcule a integral de x vezes dx, tá bom? A integral de x dx.
Repara agora que o x não é mais um número, não é constante, é a própria variável, tá? Então aqui a gente tem que se perguntar, ó, vou até escrever aqui, quem é a função que quando derivada resulta em x, ou seja, dá igual a x, certo? Então, vamos lembrar das regras de derivação. Tudo que eu estou fazendo aqui, pessoal, é pensar nas regras de derivação ao contrário, tá? Então, a gente sabia que se a gente pegasse, né, uma função que fosse do tipo x elevado a n, eu falei isso na primeira aula, né? Estou frisando aqui. E calculasse a derivada dela, o resultado ficaria n vezes x elevado a n menos 1, correto? N vezes x elevado a n menos 1. Então, veja, ó, no resultado da derivada, para que esse n menos 1 seja igual a 1, tá vendo? Porque esse x aqui não é, ele é um x elevado a 1. Quanto que o n precisa valer? Você passa o menos 1 para cá, o n precisa valer 2, tá bom? Então aqui é de se esperar que apareça alguma coisa que tenha x ao quadrado, joia? X ao quadrado. Porque quando eu derivar o x ao quadrado, o 2 vai cair. E aí apareceria o quê? Apareceria 2x. Quer ver? Eu vou fazer aqui do lado. Se eu pegar o x ao quadrado e eu derivar, o resultado vai dar o quê? Vai dar 2x, certo? Apesar de não ser só o x, ter uma multiplicação por 2, né? Ainda tá no nosso caminho, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui e eu vou dividir por 2. Vou dividir pela constante 2, tá legal? E aí quando eu derivar então x quadrado sobre 2, o que vai acontecer? Vai ter o 2x aqui, só que esse meio aqui vai continuar dividindo e o resultado aqui vai dar x, tá bom? Então a integral indefinida de x dx é x quadrado sobre 2 mais a constante de integração. Porque quando você derivar x quadrado sobre 2, o resultado vai ser a função x, ou seja, qualquer uma dessas funções x quadrado sobre 2 mais constante, quando derivadas, dá igual a x. Eu já falei desse exemplo na semana passada, né? Na semana passada não, na aula passada, mas eu vou repetir ele aqui agora que nós estamos sistematizando a notação. Quanto que é a integral de x ao quadrado dx? Então, o que nós estamos perguntando? Quem é a função que, quando derivada, vai dar x ao quadrado? Ora, lembrando da regra de derivação, ela tem que ter algum x ao cubo, para que quando eu derivar, caia o 3 e fique um x ao quadrado. Só que como cai o 3 e fica a multiplicação por 3, eu preciso dividir por 3 desse jeito assim. E eu preciso somar a constante de integração. Então, a integral indefinida de x ao quadrado dx é x ao cubo sobre 3 mais constante, tá? Em geral, pessoal, em geral, vale a seguinte regra, ó, isso aqui é importante, tá? Se você quiser integrar, tudo bem? Quiser integrar uma função do tipo x elevado a n, x elevado a n dx, certo? Ou seja, aqui eu fiz o x quadrado, fiz x elevado a 1, mas isso vale em geral, tá? Como que você vai fazer? Que regrinha que você vai usar? E essa regrinha, ela vem direto da regra de derivação, nós estamos só olhando ela ao contrário. Você vai colocar x elevado a n mais 1, ou seja, você vai aumentar 1 no expoente para quando derivar, subtrair e voltar no n, e você vai dividir isso aqui por n mais 1, por conta do n mais 1 que vai cair quando você derivar, que tem que ser cancelado, e você vai colocar mais a constante de integração por conta do que a gente já discutiu, tá? Então isso aqui, gente, vale para todo número n, tudo bem? Exceto quando o n é menos 1, tá bom? Que aí aqui apareceria zero no denominador, eu já comentei isso, e isso aí no final a gente vai ver que é a integral do ln, do logaritmo natural, tá bom? Integral de 1 sobre x, tá? Mas, pessoal, essa regrinha aqui, ó, é extremamente importante, tá? Extremamente importante, eu vou até
destacar ela aqui, vai ser uma das regras básicas que a gente vai usar, né? Quando a gente for calcular as integrais, só recordando que não vai valer para o n igual a menos 1, tá bom? Então todo n mais o n tem que ser diferente de menos 1, tá legal? Então integral de x elevado a n, x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1. Então, por exemplo, ó, vou fazer mais um aqui para a gente ir terminando. Quanto que é a integral de x elevado a sexta dx? Integral de x elevado a sexta dx. Por essa regra, você vai fazer o quê? X elevado a 6 mais 1. Eu vou até copiar aqui a fórmula só para vocês entenderem, tá? 6 mais 1, aí eu vou colocar aqui mais constante de integração. Eu vou fazer mais uma passagem, né? Porque 6 mais 1 é 7. Então aqui vai ficar x elevado a 7 dividido por 7 mais constante de integração. Então integral de x elevado a sexta, x elevado a 7 sobre 7 mais constante. Tá legal? E isso vale para todo mundo. Então a integral de x elevado a 50. X elevado a 51 dividido por 51. Ah, integral, enfim, né? E, inclusive isso aqui, ó, vale para todo n. Vou até colocar de uma outra cor aqui. É real, tá bom? Então, por exemplo, dá para a gente integrar x elevado a meio, tudo bem? Dá para a gente integrar x elevado a 0,8, tá bom? Só que nessa aula eu não vou fazer essas contas para não ficar muito pesado, para não complicar. Eu vou deixar para a gente discutir mais para frente, tá bom? Só para a gente fazer mais algumas, ó, tem algumas que são diretas, tá? Por exemplo, supõe que eu queira integrar, certo? Cosseno de x dx, tá bom? Cosseno de x dx. Então eu estou perguntando quem é a função que eu derivo e o resultado dá cosseno. Aí você lembra lá do cálculo 1. A gente aprendeu que o quê? Que derivada do seno é cosseno, tá bom? Então aqui vai dar seno de x mais constante de integração. Aí eu vou até escrever assim, ó, pois nós aprendemos lá no cálculo 1 o quê? Que a derivada do seno é o quê? Cosseno. Então, dizer que a derivada, né? Dizer que a derivada do seno é igual ao cosseno é a mesma coisa que dizer, só que em outra linguagem, agora na linguagem das integrais, que a integral do cosseno é seno. Tudo bem? E por último aqui, né? Só para constar, integral do seno de x dx. Quanto que vai dar? Será que vai dar cosseno de x mais constante? Vamos tentar o cosseno aqui, ó. Cosseno de x mais constante. Só que veja, quando você derivar o cosseno, lembra do cálculo 1? A derivada do cosseno, estou fazendo rápido aqui, minha letra está ficando feia. A derivada do cosseno, ela vale seno? Não vale seno, ela vale menos o seno. Lembra disso? Derivada do cosseno é menos o seno. Então, como a derivada do cosseno é menos o seno, quando eu venho aqui, eu tenho que colocar um menos aqui, tá vendo? Ó? Menos cosseno de x, tá legal? Por quê? Porque aí vai ficar assim, ó. Vou colocar até aqui na frente em colchetes, pois. Vamos derivar menos cosseno, ó. Derivada de menos cosseno de x, derivada. Como que fica isso aqui, ó? O menos que está multiplicando, esse menos aqui que é o menos 1, ele vai continuar. É como se fosse menos 1 multiplicado pela função. Derivada do cosseno, menos seno de x. Então, menos 1 multiplicado pelo menos que já tinha, aí vai dar seno de x. Troquei meu S aqui, vou colocar meu S minúsculo. É isso, ó, seno de x, tá bom? Então, ó, integral de seno é menos o cosseno, tá bom? E integral de cosseno é só o seno. Então, veja que muda, tá? Veja que muda. Quando você derivava, a derivada do cosseno é menos o seno e a derivada do seno é cosseno. Só que na integral tem a troca de sinal, tá bom? Então, cuidado para não se confundir com essas regrinhas, tá? E por último aqui, ó, já que a gente está falando das mais simples, né? Quanto que vale a integral de e elevado a x dx? Lembra que a função exponencial, a gente viu lá
que é uma função cuja derivada dá ela mesma, né? Ó, lembra disso? Lembra que e elevado a x, quando a gente deriva, o resultado é o próprio e elevado a x? Ora, então se eu estou querendo uma função cuja derivada de e elevado a x, eu escolho a própria, e elevado a x mais a constante de integração, tá? Então, pessoal, essas que eu coloquei aqui entre as caixinhas são regras que a gente vai usar, tá? Então já vou colocar isso aqui, ó, dentro das caixinhas, porque isso aqui a gente vai usar para integrar as funções trigonométricas, né? De acordo aí com a dificuldade vai aumentando. E essa aqui do exponencial também, ó, vou fazer uma caixinha para ela, que é uma regra que a gente vai usar, tá? Depois, na próxima aula, nós vamos começar a fazer um rol, né, de regras de integração, do mesmo jeito que a gente tinha as regras de derivação, para as funções elementares. Então, já fizemos algumas aqui, aí nós vamos falar de polinômios, né? Vamos falar de soma, né? De função, de multiplicação de função por um número, né? Vamos falar de operações e vamos começar a ter umas propriedades e um rol de regras que a gente vai usando durante a disciplina, tá? E vocês vão ver o seguinte, vocês vão ver que integral é uma coisa que você pode mudar pouco a função e a dificuldade de calcular a integral, às vezes ela aumenta substancialmente, tá bom? Então, funções simples, ou seja, se a gente fosse fazer essa conta aqui, ó, integral de 1 dividido, por exemplo, por 4 mais x ao quadrado dx, o negócio aqui já dá uma conta, sei lá, de 2 folhas, tá bom? E a função nem parece ser tão complicada assim, tá? Então, aos pouquinhos, nós vamos entrando nesse universo, tá? Das integrais, sempre atento à notação, tá? E sempre atento a não esquecer, sei lá, não errar as contas, né? E vamos ir de uma maneira gradual. Mas nessa semana, pessoal, essas são as 2 aulas que eu quero que vocês vejam, tá? E na próxima semana a gente continua, tá bom? Abraços a todos, bom final de semana, tchau, tchau.